Esse podcast é um oferecimento do grupo O Bom da Notícia, no Cast do Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a este vídeo, a cast, ouvindo esse podcast, ou sei lá o que você está fazendo, mas de uma forma ou de outra você está ouvindo a gente. E eu sou Wallace Marques, e do meu lado alguém que não é tão importante, mas eu sou obrigado a apresentar. Que sem mim não acontece nada, né? Então, eu sou a Evelyn Souza, como vocês já estão acostumados. E hoje, depois de muita luta, depois de muitas batalhas, muitas derrotas, a gente conseguiu um corajoso pra vir aqui conversar com a gente. Tava em falta, vocês já estavam ficando pé da vida, que só nós dois aqui apresentando, falando mal da vida de vocês, falando mal dos outros. A gente já tava sem ideia do que falar. Verdade. E hoje trouxemos uma terceira pessoa pra falar mal dos outros também, não tem problema, a gente emenda tudo. Hoje o nosso convidado é Léo Rondon, ele é estudante, é militante e é candidato a vereador, mas quem melhor pra falar dele do que ele mesmo? Seja bem-vindo, Léo, e por favor, o microfone é seu. Bom, gente, tudo bem? Oi pra todo mundo que tá assistindo a gente. Nem sei por que eu olhei pra aquela vez. Mas eu sou o Léo Rondon, sou pré-candidato a vereador pelo PT em Cuiabá. E estamos aí pra falar sobre vários assuntos, né, que passam pelas coisas sérias e pelas coisas engraçadas também. Léo, eu já começo te perguntando o que te levou a querer ser candidato. Vamos começar por essa daí que eu acho que... a gente é fuxiqueiro, a gente olhou seu Instagram, a gente fuxicou tudo e vimos que isso é algo muito presente na sua vida, principalmente atualmente, né, que você tá aí fazendo a sua pré-campanha. Por quê essa escolha? Eu sou militante do movimento estudantil há 10 anos. Eu comecei lá no movimento secundarista no ensino médio, na escola, no Instituto Federal de Mato Grosso. Algumas pessoas mais velhas conhecem como escola técnica, né? E eu, no movimento estudantil ali, entre 2015 e 2017, o país convulsionou a política, né? Muitas coisas começaram a acontecer no país. Eu me lembro que no meu primeiro ano de ensino médio lá, em 2013, eu participei daquelas grandes manifestações que aconteceram e que em Cuiabá não foi diferente. E eu tenho uma origem, né, na minha família. Minha mãe é sindicalista, foi da base sindicalista ela é profissional da educação, né? Então eu cresci vendo a militância na prática, né? Sou criado por uma mulher preta, mãe solteira, que sempre batalhou muito para colocar a gente, né, numa escola boa, de qualidade, não deixar faltar comida na mesa. Então eu fui tendo contato direto, diário, com as lutas pela sobrevivência. E à medida que a gente vai adquirindo consciência de classe, né? Fui adquirindo consciência de classe mesmo. A partir do início do meu ensino médio, eu resolvi ficar na militância, né? Estar na militância. E aí, em 2022, um agrupamento de militantes no Partido dos Trabalhadores, que eu fazia parte, decidiu lançar uma pré-candidatura de um jovem ao cargo de deputado federal. Porque a gente entendia, naquele momento, em que um dos principais setores que estavam ali na resistência contra o governo anterior, né? Que tem, enfim, a gente tem várias críticas a esse governo, um governo que, enfim, foi tão nocivo para tantas vidas durante a pandemia, mas também cortando verba da educação e levando a gente ir para as lutas e mobilizações. A gente decidiu que a gente acha que seria interessante um jovem negro para falar com a juventude que quer uma mudança na estrutura política desse país, a começar por Cuiabá e Mato Grosso, né? Acabou que eu não consegui me efetivar candidato, de fato, em 2022. E agora, em 2024, o meu partido, né, tem um projeto de disputa para a cidade e nós avaliamos que a gente precisa de uma candidatura jovem para identificar esse setor da nossa cidade, mas não somente esse setor, mas a partir desse setor discutir os vários problemas que existem na nossa cidade, que é a juventude. Se a gente olhar na periferia, é a juventude que está em desalento. Se a gente olhar os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo, é a juventude que está nesses trabalhos precarizados.
E a gente precisa fazer a nossa cidade discutir o futuro. E quem é o futuro, né? É a juventude que vai pegar todo esse arcabouço da nossa cidade, o que a nossa cidade tem, e vai seguir construindo a nossa cidade. E quais são, assim, você sabe me dizer já quais são seus projetos? Olha, nós temos um grupo que está construindo lutas e reivindicações há muito tempo, em defesa da educação pública, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Mas uma coisa em especial que a nossa galera sente demais é a questão do transporte público. Ah, isso é verdade. Já falamos, inclusive, disso aqui. Isso foi essa. Assistam o episódio com a Jéssica. Assim, aí no Rio, tipo, quando eu fui de Copacabana pra Nova Iguaçu, eu não fiquei nem sequer 30 minutos no ponto de ônibus esperando o ônibus. Não fiquei nem isso. Meu sonho. Aqui eu costumo ficar de 1h30 a 2 horas no ponto esperando o ônibus. E ainda vem lotado. E aí eu falo, eu indo de uma cidade pra outra no Rio de Janeiro, consigo ser mais rápido do que eu indo de um bairro pro outro aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Porque a gente viu a diferença daqui para o Rio de Janeiro. A gente fez uma comparação. Uhum. Não, e o Rio de Janeiro, assim, tem vários preços, né, de tarifas. Sim. Mas tem vários meios de transporte. Tem vários meios de transporte, mas uma passagem simples, que seria equivalente ao ônibus que a gente consome aqui. De um bairro pro outro, assim. Assim, Cuiabá paga mais caro. Sim. Do que no Rio de Janeiro, que é um município que tem 12, 13... A gente fez uma comparação aqui no episódio com a Jéssica, volta lá pra assistir. Jéssica é uma influenciadora do Rio de Janeiro, do Kauai. E aí a gente fez essa comparação, que você viajando a gente comparou tempo e valor, né? Você viajando de uma cidade pra outra no Rio de Janeiro é mais barato e mais rápido do que você viajando de um bairro pro outro aqui em Cuiabá. O tempo que você demora esperando o ônibus, dentro do ônibus. Então a gente fez essa brincadeira aqui durante a entrevista com ela e realmente foi um absurdo pensar isso. E é uma demanda muito interessante você trazer... O pobre sofre pra desgraça. Como que se desloca do centro político para o bairro do Pedra 90, Precisa de 2 ônibus. Precisa de 2 ônibus. Ou você espera ônibus. um que demora 1h30, Exatamente. que é o 711, se eu não me engano. É isso mesmo. 723, os 700 da vida, né? Por aí, 700 e alguma coisa. Eu moro no bairro Real Parque não, Altos do Parque. E aí, a gente se mudou recentemente para esse bairro, e aí a minha mãe, que é profissional de educação infantil, trabalhou a vida toda numa creche, que a gente sempre morou no bairro do Aquino, e ela trabalhava no bairro Poção, então ela sempre foi a pé para o trabalho. Aí, como a gente se mudou para esse bairro Altos do Parque, ela teve que fazer a transferência da unidade escolar dela também. E aí, é uma distância de 2,5 km. Dá para ir a pé tranquilo. Ela hoje até comprou uma bicicleta elétrica. Mas nas primeiras semanas, ela pegou ônibus. Aí ela pegava o 615 na porta de casa, descia lá no Parque Cuiabá, descia até o parque para pegar outro ônibus que passasse em frente. Ela gastou para ir embora para casa 2 horas. Pra chegar numa distância de 2,5 km. Não, isso quando não fica em trânsito, né? Isso sem contar o na valor. periferia, assim, sabe? Não, eu moro pra lá também. Então, a gente sabe que é muito longe mesmo. Uhum. Fora que é muito precário de ônibus. As condições são ruins. Os ônibus são ruins, são poucos ônibus e é super lotado. Eu moro pra lá também, então eu sei que é muito ruim. Cuiabá e Várzea Grandense, todo dia um esculacho diferente. E realmente, assim, sem contar a tarifa também, né? Porque 5 conto na passagem, você faz a conta no final do mês, foi o salário mínimo inteiro. É uma das tarifas mais caras do país. Quando você conta no final do mês, a pessoa tem que pegar 2 ônibus pra ir, 2 pra voltar, você chega no final do mês, foi o salário. Exatamente. Salário da... R$7 a passagem? Não, amor, não pago mesmo. 7 com 7 são 14. Agora divide por 30. Duvido, linda. Ó, meu trem. Vai doida. Vai doida que é o trem. Tá louca? Logo eu outra vez chorou, Timara, bota o cobre na boca, tira o cobre da boca. Vou pagar a passagem. Ai, me ajuda, help me. A pessoa inteira foi só de passagem de ônibus. E aí quando a gente fala do transporte público, aí é o que é específico
para o que a gente chama de categoria, né, que são os estudantes, que é o passe livre. Cuiabá é uma geração, a nossa geração desfruta uma conquista de 2 ou 3 gerações anteriores, que é a questão do passe livre, né? Primeiro, na década de 90, o meio passe, né? Que é o que existe Em Várzea Grande. no Intermunicipal de Várzea Grande. Os estudantes e as estudantes que moram em Várzea Grande e estudam em Cuiabá ainda tem que pagar passagem. E aí é 5 conto por dia, e aí você vai olhar no final do mês o que essa família tem que despender de recurso, né? Então, uma grande discussão que a gente quer fazer é a questão do passe livre e restrito, que é a concepção de que nós somos estudantes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo a juventude precisando estudar e trabalhar, para ela chegar também num estágio da vida, que muitas vezes alguns estágios não oferecem o auxílio transporte, o passe livre restrito contemplaria essa realidade, mas também para a juventude acessar os espaços da cidade que muitas vezes não são acessados. Igual Lazer e cultura. É um direito, lazer e cultura. cultura. Eu ia falar isso agora. A gente comentou num outro episódio com a Jéssica também sobre a questão da cultura. Que a gente sente que falta muito aqui em Cuiabá. O Wallace é do Rio de Janeiro. Ele fala que lá a questão de abertura para a cultura é muito diferente daqui. Exato. É Diverso, o né? acesso. Eu lembro Aqui que... ele falou que à noite ele não consegue encontrar nada referente à cultura, né? E olha só, curioso, Além eu de lembro uma museu, coisa que cinema. aconteceu comigo, eu tava saindo aqui de Cuiabá, eu voltei lá, né, fui fazer uma viagem final de ano, e aí eu fui no Cristo, né, que eu fui no Cristo há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu queria ir de novo, né, rever. Cheguei lá, obviamente eu comprei, porque lá tem várias tarifas, tem um desconto especial, não é desconto para estudante, é desconto especial para quem é carioca. Existe o desconto para carioca lá. E aí eu cheguei, até então, porque no desconto tá escrito residente do Rio de Janeiro. Falei, bom, eu não tenho esse direito porque eu não sou residente. Apesar de eu ser carioca, eu não sou residente. Eu cheguei na fila. Eu cheguei na fila do Cristo, eu já tinha comprado tudo. A menina olhou assim, olhou meu documento, né? Ela falou, você não é carioca? Falei, sou. Falou, você pagou mais caro, você não precisa. Fez a devolução do meu dinheiro e cobrou o valor mais barato. Caraca. Que Na legal. fila pra subir pro Cristo, a menina fez isso. Que legal. Então, assim, você vê a valorização mesmo, a cidade valorizando o seu próprio povo, né? As pessoas dali. Então, muito além do estudante, porque assim, a realidade, falando do transporte público, todo mundo sofre. É aquela aglomeração, inclusive teve aqui em Cuiabá mesmo, o 103, o 17, eu acho que o C01 são linhas universitárias, são essas 3 linhas universitárias, né? E aí, eu falo linha universitária, gente, porque tá escrito bem grande no ônibus, tá? Universidade. Tá bem grande no ônibus. E aí, os trabalhadores, obviamente, pegam o ônibus também, reclamando dos estudantes dentro das linhas. Porque tava lotado, todo mundo aglomerado. Esse monte de estudante com esse monte de bolsa. E o que a gente faz? A gente só ouve, né? Proibido estudar, né? A gente só ouve, exato. Mas quando a gente fala do transporte, vocês tocaram no ponto da cultura, é realmente isso. Porque a nossa cidade, não é que falta cultura para nossa cidade. Falta vontade política de construir equipamentos culturais de qualidade. E não apenas culturais, tem também equipamentos esportivos, equipamentos de lazer. A periferia de Cuiabá está abandonada. As pessoas falam do centro histórico de Cuiabá, que também está abandonado, mas a galera que está lá na periferia, eu falo pelo meu bairro mesmo, Altos do Parque. A quadra esportiva do bairro, aqueles equipamentos de fazer... Não tem acesso pra nada, na verdade, é tudo afastado. Aí você passa 1h da manhã, a galera tá lá na rua e não tem nada, às vezes nem iluminação pública. Então, assim, por que não haver uma conexão entre a periferia de Cuiabá e o centro histórico de Cuiabá? E aí o transporte público, né, o passe restrito articulando essa relação que precisa existir, né? A gente vê todas as semanas, nas quintas-feiras, a juventude saindo de todos os cantos de Cuiabá e Várzea Grande para ir na Batalha da Alencastro. E o engraçado é que, tipo assim, quando você fala sobre essa questão de cultura e lazer, em ambos os pontos, por exemplo, um resultado que a gente vê, essa falta de investimento, essa falta de interesse, é sábado à tarde, domingo o dia inteiro, na verdade. Cuiabá vira cidade fantasma. Vira.
Vira. Não existe jovem. Cuiabá vira Não, cidade. não, Eu já passei aqui domingo, já vim aqui domingo, nem lembro o que eu tinha. Ah, eu tava pra ir no Museu de Arte Sacra, porque aqui vai uma divulgação, final de semana é gratuito pro estudante. Então tava indo no Museu de Arte Sacra, aí eu vim final de semana. Deserto. Cidade fantasma, virou Uma penumbra, né? uma cidade fantasma. E aí chega a ser até perigoso. Você andando ali sozinho, chega a ser até perigoso. Não, mas você que vem lá de Vargem Grande pra cá, que tem que descer aqui no centro, e querendo ou não, a gente não pode negar que a cidade está tomada de usuários de droga. A gente não pode negar isso, né? Que são Falta de dependentes política. químicos, né? Falta de um saúde problema pública. de saúde Exato. pública. Não São tem dependentes vontade químicos. política pra resolver o problema. E fica brincando de joga pra lá, joga pra cá. Joga um jogo de empurra o problema. E aí, infelizmente, né? Enfim, existem padrões de abordagem da polícia que não condizem com... Enfim. Mas um ponto que é importante se dizer é que, inclusive, para a própria juventude, não existe essa interlocução do Estado, do Poder Executivo Municipal, do próprio Poder Legislativo Municipal, para incentivar com que essa galera, às vezes, saia um pouco de casa, ou enfim, e se coloque à disposição da cidade como um todo. Eu acho que eu lembro de uma época aqui em Cuiabá que realmente teve muita movimentação assim de jovens. Foi uma época de quando foi bem inaugurada a Arena Pantanal. Que aí Tinha o Vem Pra Arena. Isso, que era aquele encontrão de jovens lá e todo mundo ia. Mas isso foi aqui em 2014, 2015. Depois disso... E aí, quando a gente fala disso, gente, assim, tem que destacar, é muito marcado as relações raciais na nossa cidade. Eu tô falando de uma juventude, é uma juventude negra, que ou tá no desalento, ou tá no emprego precarizado, que não faz ideia dos equipamentos culturais que a nossa cidade pode oferecer. Os casarões do centro histórico poderiam, a gente poderia trabalhar em projetos para organizar centros de vivência nesses casarões que estão abandonados. Trabalhar, claro, todo o aspecto da restauração, da conservação, da preservação do patrimônio, mas também pensar em como trazer essa galera para o Centro Histórico de Cuiabá, porque, cara, a história viva da nossa cidade está ali. No meu ensino médio, a gente fez um tour com era minha professora de geografia, professora Ivane Piaia, professora Zuleika também, que é de geografia lá do Instituto Federal. Elas pegaram as nossas duas turmas e falaram: a gente vai conhecer o Centro Histórico de Cuiabá e vocês vão saber por que existe cada coisa no Centro Histórico de Cuiabá. Se a gente não conhece a nossa história, se a nossa juventude não conhece a nossa história, como vai se pertencer a essa cidade? Sim. Não, e é o que acontece, querendo ou não, a gente acaba consumindo mais culturas de outras regiões, até mesmo de fora do país, e a gente não conhece a nossa. Exatamente. Principalmente aqui em Mato Grosso. Não tô falando só de Cuiabá, mas de Mato Grosso em si. Uhum. Falta muito esse amor pela nossa cultura. Acho que não, amor tem. Reformulando, amor tem. Falta o acesso. Tava numa conversa de descanso esse final de semana e com uma pessoa, e ela falou assim: meu sonho é morar perto de uma cachoeira ou até mesmo morar perto do mar e tal. E aí eu fiz uma reflexão com ela: nossa, como a liberdade para nossa sociedade é um conceito extremamente distante para as pessoas pobres como nós. Porque ao mesmo tempo que Mato Grosso está tão rico em belezas naturais, em biodiversidade. Cara, Chapada dos Guimarães não tá a 40 quilômetros daqui. A gente pega um busão na rodoviária, para no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, no Circuito Véu de Noiva. Só que quantos dos nossos fazem essa programação? Quantos sabem que tem essa possibilidade? Isso, eu vou falar, a passagem Porque cara. assim, a gente tem também a possibilidade, né, do ID Jovem, existe. Não sei se ele tá funcionando. Mas Sim, o intermunicipal. Interestadual. Intermunicipal não tem funciona. intermunicipal. Ah, tá. Então, essa é uma outra barreira. Mas assim, ainda assim, Deveria quantos existir. sabem que tem essa possibilidade também? Não, acho que tem muita gente que nem sabe que existe o ID jovem. O ID Jovem também. Tem muita gente que nem sabe. Eu que mesmo isso. sempre pude ter ideia jovem. Eu tenho 27 anos, né? Na minha
Na minha fase, eu acho que eu já sou adulto, né? Na minha fase. Eu não quero ser. Eu vou mas, continuar sendo. infelizmente, Enquanto eu quiser me classificar como jovem, eu vou continuar dizendo que eu sou jovem. 30 anos, eu vou dizer que sou jovem. É capaz de eu chegar nos 30 e pouco e tá jovem ainda. É, porque a juventude de verdade tá nas ideias e na alma, né? Já dizia o Chaves, você é jovem ainda, jovem ainda. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente. A juventude que nunca morrerá. Já dizia. Exatamente. Mas é esse tipo de coisa que a gente precisa levantar o debate na nossa cidade. Ah, o vereador vai... Não, gente, assim, é claro que precisa da vontade do Poder Executivo. Mas quando você tem alguém na Câmara Municipal que faz esse debate, apresenta de maneira política, mas também técnica, mas essencialmente política, faz a mobilização necessária para a política olhar com isso com cuidado e atenção, a gente pode começar a mexer nas estruturas políticas da nossa cidade e ver se desperta na nossa galera o sentimento de esperança de que é possível construir uma cidade melhor, com mais acesso, sabe? Às vezes, as nossas famílias, as famílias das pessoas pobres, sonham em conhecer o mar e conhecer, ir lá conhecer o Cristo Redentor. Mas, nossa, a gente tem tanta coisa em Mato Grosso. Tanta coisa que a gente não conhece. Que é mais fácil ir para um estado vizinho do que ir para Mato Por Grosso. aqui. Fazer uma viagem cultural por aqui mesmo. Turistar pelo estado, gente. Conhecer. Nobres, Sapezal, Barra do Garças, tem tanta cachoeira linda, gente. Nossa, Vila Bela Trindade. Vila Bela de Santíssima Trindade. Jaciara. Nossa, tem vários lugares aí que tem cachoeira. Eu só vejo no Instagram, tá? Porque eu também não conheço. Uhum. Eu sou jovem. É mentira! Eu sei que eu preciso ter acesso à cultura, mas pela questão financeira, eu não tenho. Eu só fui até Nobre, só. Vou até citar assim. Será que a gente tá vivendo ou sobrevivendo? A gente tá sobrevivendo. Sobrevivendo. A gente tem que escolher com que a gente vai gastar o nosso dinheiro, com qual tipo de lazer. Por isso que eu falo que a liberdade para nossa sociedade é um conceito tão abstrato para as pessoas pobres. Você é livre, mas é livre pra pagar pelo serviço. A liberdade não é concreta, né? Não. A liberdade não é concreta. E, gente, olha só, o assunto tá gostoso, tá bom, mas assim, eu tenho que falar, porque aqui não é Ana Maria Braga, né? A comidinha não tá aqui só de enfeite. Realmente, e eu tô aqui só namorando, ansioso pra abrir, então nós precisamos falar do nosso dito sushi, que mandou presentinho pra gente hoje. Nosso primeiro patrocinador. Segundo, né? Desculpa. Na primeira temporada a gente teve na primeira temporada. E assim, veio completinho, veio um combozinho aqui pra gente poder defrustrar. A gente sabe que eu sou um probleminha de memória, então. Ela é uma jovem, gente. Ela é uma jovem. Mas eu sou uma jovem mãe, então super ocupada. Sou responsável por alguém desde os meus 17 anos, gente. Então tem que ter um desconto, sim. Tem que ter um desconto. É que a gente combinou antes dela ficar enrolando, falando enquanto eu vou tentando abrir, porque eu sou meio zarro pra abrir as coisas. Aí combinado dela. Vai falando, Evelyn, vai inventando conteúdo aí. Não, a aí. gente não o nome do patrocinador. Eu falei dito sushi. Eu não escutei. Eu sou meio doida. Não tem problema, eu falo de novo, eu mostro pra vocês. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela pra vocês, tá bom? Junto com o site, a gente também tem... eu quero contar... Guaraná. Eu quero já contar o esculacho. O que a gente fez? Guaraná, a gente falou bem assim... Não, a gente fez assim, a gente falou bem assim, vamos tirar, né, logo e tudo mais, porque não tá patrocinando a gente, não tem porque ficar mostrando. Claro. Mas tá bem na tampinha. Não, como você tava mesmo falando pra mim. Não, deixa eu me servir, por favor, respeita. Eu te perguntei se tava, não sabe? Porque a garrafa, querendo, não já é específica. Todo mundo sabe qual é a marca, então... A gente quer fazer cena de não vai mostrar. Aceita? A gente fala. Na minha época tinha uma marca local que era meio parecida com essa aqui, mas... É Quitubaína? Eu acho que era Marajá, o Guti Guti. Marajá também, mas o Guti Guti era esse formatinho. Nossa, gente... E aqui, aqui, eu falei... Eu não tô sendo patrocinado pelo Guaraná, mas um momentinho que eu vou falar. Entre o Guaraná e o Guti Guti, que era o raiz daqui, gente... Guti Guti 1000 vezes.
Era guti-guti. Nunca tomei. De tutti-frutti ainda, que era doce. Mil vezes. Meu Deus mil do céu. vezes. Gelado. Meu Gelado Deus, aquilo meu ali, Deus. no Então, almoço aquele de de 6 domingo. centinhos que você tinha que dividir no Nossa, saquinho. sim. Nossa, é a melhor coisa. Olha, acabaram com a minha infância. Não tem nem como falar assim, que era uma nostalgia, porque a fábrica fechou, né? Literalmente foi de Americanas. Americanos tá aí, foi golpe, hein? Foi golpe, Americanos foi golpe. Tá, e como eu falei, eles mandam tudo completinho, gente. Veio com combo, veio molho shoyu, molho tarê. Então o nosso convidado pode ficar à vontade, tá bom? Gente, eu Temos não sei aqui, comer filho. esse palitinho aqui, não. Aqui. É, Vou passar vergonha aqui. tem problema não, esse tipo de coisa que a gente gosta de mandar pro ar. Aqui é pra você a vergonha. É, Essa exatamente. a verdade. É, aqui é até- o Falando que a gente vai chegar nos momentos de vergonha ainda. A gente tá tendo um papo sério, um papo cabeça, mas depois vai chegar os momentos de vergonha. Eu até salvei um tutorial no Falecido Twitter que pega assim, não sei o que. Eu falei, mas eu não vou conseguir, não. Assim, ó. Quer tentar, Evelyn, pegar assim? Não, vou ver vocês pegarem pra ver se eu consigo. Agora a brincadeira é tentando pegar. Gente, eu tenho que conseguir. Eu já trabalhei em restaurante japonês, eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir, não vou passar vergonha. Vamos ver. Tá, Nossa, experimenta. comida japonesa é tudo, né? Muito Eu bom. gosto desse molhinho aqui, tarê. Olha, Gente, nossa senhora. Tô tendo um orgasmo na boca. Muito bom vamos isso fazer a Ana Maria Braga. Aqui não é só de enfeite não, gente. Aqui a gente come de verdade. Tem que guardar um pouquinho pro operador, porque eu vi que ele tava olhando, quando eu tava desembalando, eu vi que ele tava olhando a embalagem. É. Eu sei que ele quer. Eu vou de doce, porque, gente, eu acabei de almoçar. Pra quem não sabe, a gente tá gravando à tarde. E eu acabei de comer. E a Nestlé tá patrocinando também? Não, isso aí também não. Não, esse aí não patrocina não, mas... Isso aí patrocina o nosso bolso mesmo. Não tem patrocínio, não. Esqueci de dar Momento comendo. Vai. Muito bom, gente. Muito bom. Pode Delícia. comer mais, recomendo. come mais. Pode ficar à vontade, pode comer à vontade. É Hashi o nome do país. Rian, vem aqui no estúdio comer também, Rian. Fica aí olhando, não. Entra aqui rapidinho, deixa na câmera aberta e vem cá. Aqui a gente é assim, o programa é aberto pra todo mundo. Livre pra todos os públicos. Calma, deixa eu... Mas voltando. Como o Wallace falou bem no início, a gente andou vasculhando o seu Instagram, né? A gente viu que você trabalhou com a vereadora Edna Sampaio, que também é do mesmo partido que você, né? Na verdade eu nunca trabalhei com ela. Diretamente. Não, nós somos do mesmo partido, construímos as mesmas Mas aí então você não fileiras. faz parte do mandato coletivo. Não faço. Não. Eu faço parte do mandato do deputado estadual Lúcio Cabral. Uhum. O PT ele é um partido que tem várias lideranças políticas, né? Tem vários campos políticos também. E aí nós estamos construindo a pré-candidatura do deputado Lúcio a prefeito de Cuiabá, né? E nós estamos todo mundo junto aí em torno desse projeto, o partido está bem unido. Mas originalmente o meu grupo mesmo é o grupo deputado Lúcio Cabral no PT. Tá, mas ainda focando na Edna, a gente tá vendo esse momento que ela tá passando na Câmara dos Vereadores, né? Tem um pedido de cassação dela, novamente. Ela acabou também de sair da comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro. Queria que você avaliasse essas dois acontecimentos fatídicos com ela, né? Primeiro que, assim, eu... dentro do partido, sempre fui uma das primeiras pessoas que saíram em defesa da companheira Edna Sampaio. Né? Eu tenho uma caminhada com a Edna, apesar de não ter trabalhado. Construímos a pré-candidatura dela ao governo do estado, ela acabou sendo candidata a deputada federal, teve uma excelente votação, a gente fez um embate muito importante em Mato Grosso naquele período, foi um período muito difícil, né? Mas a primeira coisa que tem que ser dita sobre o que acontece na Câmara Municipal de Cuiabá hoje. O PT na Câmara Municipal tem a cara de uma mulher negra. E, antes de tudo, o que a professora Edna Sampaio está sofrendo na Câmara Municipal é uma perseguição política, com um requinte de crueldade da perseguição política de gênero, né, da violência política de gênero. Você acha que falta apoio, querendo ou não? A federação ainda está ali. Tem um PV ali.
Você acha que falta apoio dos colegas de federação? Porque, querendo ou não, em todas as votações contra a vereadora Edna, eles votaram contra ela, né? Não a favor dela, porque todo mundo se espera o quê? Federação, trabalho unida. E é totalmente ao contrário do que a gente vê ali na Casa de Leis. É porque a gente precisa entender o que é a federação. A Federação Brasil da Esperança foi formada em 2022, nacionalmente. Né? A regra da federação partidária é uma regra vinda do Congresso Nacional, regulamentada, né? E o TSE regulamenta isso também. Mas a Federação Brasil da Esperança, ela foi organizada para a disputa das eleições presidenciais de 2022. E como existe a regra de ter que valer por 4 anos, né? Foi um arranjo nacional em 2022 que a galera falou assim, pô, a gente vai ter que ver o que fazer em 2024, quando nos locais a gente vai disputar a eleição. Então, acaba que nos locais, os partidos da federação, eles acabam ocupando expressões políticas e posições políticas diferentes, né? Que, enfim, a gente acaba vendo. E aí, enfim, os parlamentares do PV em Cuiabá, enfim, têm as suas posições. O PV é um partido que participa da Prefeitura de Cuiabá hoje, né? Tem o vice-prefeito, tem secretários municipais na administração municipal. Eles têm uma relação de defesa do atual governo municipal e o PT sempre fez oposição ao atual governo do prefeito Emanuel Pinheiro, com todas as críticas políticas, as críticas nas escolhas e decisões políticas do atual prefeito. E acaba que essa nossa relação dentro da Câmara partidária com o atual governo e a relação dentro da federação, ela acaba realmente tendo alguns ruídos que, infelizmente... E arriscando a candidatura à prefeitura. A gente sabe que tem um Lúdio, mas também tem um Estopa que está dentro da federação. Você acha que existe a possibilidade de a federação entrar em acordo e os dois saírem junto? Existe. Tem uma chapa pura, né, na verdade. Né, inclusive, quem está acompanhando a gente aqui é o Bob, ele é o presidente do PT Municipal de Cuiabá, tá por dentro dessas discussões. Eu faço parte da direção municipal. Falou, tem que aparecer, tá? É regra do programa, tem que ir ali. Eu faço parte da direção municipal do PT também aqui em Cuiabá. E a questão da candidatura da federação, ela, em municípios em que existem mais de 200 mil eleitores, é a Executiva Nacional da Federação que toma essa decisão. É claro que a Executiva Nacional da Federação não vai tomar uma decisão sem antes ouvir os atores, os agentes que estão aqui no local, né? Então, eu observo o deputado Lúdio Cabral e o próprio Partido dos Trabalhadores numa posição extremamente respeitosa com a federação, com o PV, com o PCdoB. A gente sempre prezou pelo diálogo. Nós, do Partido dos Trabalhadores, passamos por uma etapa de definição interna de quem seria o nosso candidato a ser apresentado, o nosso pré-candidato a ser apresentado à Federação Brasil da Esperança, né? Nós passamos por esse processo de definição interna, agora é para fora com os outros dois partidos, que tem o vice-prefeito Estopa, que, enfim, se apresenta legitimamente, né, o atual vice-prefeito da capital, mas a gente tem que observar o que a população cuiabana quer, e principalmente, aí puxando para o meu lado, o que a juventude precisa. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de um projeto de cidade que seja governando a exemplo do que o Lula faz, colocando o povo no orçamento. Não se condiz com o vice-prefeito. O vice-prefeito tá no atual governo, né? Se no eventual afastamento do atual prefeito, ele assume a prefeitura. Então, ele ocupa um papel importante para o atual governo municipal, só que pelo fato da característica da eleição, de que a gente precisa eleger um novo prefeito, o atual prefeito não disputa uma reeleição, em eleições desse tipo, onde você não tem a opção de uma continuidade, a população vai procurar mudanças. Qual que é a nossa tarefa? Mostrar que a mudança de verdade é no projeto de cidade
e não na figura. Porque a gente falou de transporte público mais cedo. Isso. O que vai acontecer com a nossa cidade se o cara que tem uma relação familiar com as empresas de transporte coletivo for o próximo prefeito de Cuiabá? É entregar o galinheiro para raposa? Eu acho que sim, a minha opinião é essa. Tá, e do outro lado a gente tem um totalmente extremista. Tem E um aí? totalmente extremista. Por isso que nós avaliamos, ó, o PT já disputou, ao contrário do que muitos pensam, o PT já ficou muito perto de governar Cuiabá 2 vezes. A primeira em 2004, com uma disputa belíssima que nós fizemos contra o ex-prefeito Wilson Santos. E em 2012, com o próprio Lúdio, que vinha de 2 mandatos de vereador na cidade, decidiu ser candidato a prefeito em 2012. Acho que venceu o primeiro turno, né, Bob? Venceu o primeiro turno. E, assim, de sábado para domingo, o atual governador, na época candidato a prefeito, virou a eleição. Mas por 2 vezes nós dormimos no sábado, liderando os E dessa intenções vez de vocês votos. prometem não dormir, então. Não, dormir no sentido de... eu acho que depois de tantos acúmulos, a gente tem que aprender. A gente sabe ganhar e perder a eleição, né? A gente nunca ganhou a prefeitura. Mas a gente já fez essa disputa, sabe como fazer, sabe como perder e sabe como ganhar. Mas aproveitando essa brincadeira do um é extremistas, né? O outro tem... Não vou nem falar, porque senão depois que vai caçar é minha casa. Aproveitando essa lógica, Mato Grosso... Vou falar de Cuiabá, não vou falar Mato Grosso. Cuiabá é uma cidade, assim, por maioria, né, que apoia o governo anterior. A gente sabe, né, os números aí apontam. Federal, gente, tô falando de federal nacional. E o PT teve bastante problema, né, porque o que ele mais fazia era atacar principalmente o PT. Como que você enxerga isso? Tipo assim, como que vai haver essa relação? Porque essas pessoas foram contaminadas com uma certa ideia. Como que você enxerga essa virada de chave? Como que você acha que essa virada de chave vai ser feita aqui em Cuiabá? Olha, eu sinceramente não tenho medo nenhum dessa polarização que estão colocando, que vai ser uma eleição do candidato Lula, uma eleição e contra o candidato do Bolsonaro. Vai ser uma eleição de representantes dos projetos nacionais. Eu não tenho medo de fazer essa disputa, porque a minha bagagem de militante do próprio Partido dos Trabalhadores é fazer um modelo de campanha que dialogue diretamente com as necessidades que a nossa população está enfrentando hoje. E aí é claro que é muito difícil quando nessa polarização, às vezes essa realidade paralela acaba saindo das pessoas que ficaram acampadas na porta do exército e acaba entrando na mentalidade da grande massa da população. Mas o PT nasceu para ser um partido para desafiar essas estruturas e desafiar o grande senso comum da política, né? Então, assim, nacionalmente, o PT, para ganhar 4 eleições presidenciais seguidas, perdeu 4 eleições presidenciais também. Não estou dizendo que a gente tem que enfrentar o mesmo caminho aqui em Cuiabá, mas antes de 2002, as pessoas achavam impossível o PT governar esse país e organizar mudanças estruturais e necessárias para a nossa população. Então eu vejo com muita tranquilidade essa perspectiva aqui em Cuiabá. Nós temos um projeto, estamos construindo um projeto de cidade para dialogar com mentes e corações e para dialogar com o sentimento de mudança da população. O caos que existe na saúde pública municipal não é um caso específico de Cuiabá. Muitas pessoas alegam que, querendo ou não, a atual gestão de Cuiabá tem uma ligação nacional com o governo Lula. Que, querendo ou não, o primeiro, o vice-líder, né, do governo Lula lá na Câmara Federal é o deputado Emanuelzinho, que é filho do prefeito. Então, acho que é por isso que muita gente acha que vai ter essa polarização. Que, querendo ou não, também muita gente liga o Lúdio à continuidade do
do atual Emanuel. prefeito? É, assim, eu acho que... Por causa dessa proximidade que existe nacionalmente. Isso são coisas, assim, o cenário que a gente está visualizando hoje, ele está muito contaminado pelo cenário o que eu posso dizer de elites políticas aqui do nosso estado prepararam para essa disputa municipal. Então, claramente, nitidamente, essas elites políticas tradicionais escolheram um candidato e estão construindo um cenário favorável para esse candidato. Que a gente não sabe se lá na frente... porque assim, se a gente olhar a avalanche que essa galera está construindo na cidade, parece que a eleição vai ser definida no primeiro turno, realmente. Mas, na minha opinião, o sentimento de mudança vai ser tamanho na cidade que a partir do momento que o PT colocar o seu time na rua e falar, tá vendo esse cara? Esse cara aqui tem uma relação familiar com as empresas do transporte público coletivo. Tá vendo o caos na saúde aqui? Esse cara ajudou nessa briga política entre o prefeito e o governador do estado. Porque quem se beneficiou com essa briga? Foram os governos, na verdade. Eles. Eu tive uma aula de geografia econômica no meu curso, em que o professor falou uma coisa muito interessante. Não é novidade que aqui em Mato Grosso, nacionalmente também, mas aqui em Mato Grosso, em especial em Cuiabá, a galera da política tradicional, eles fingem que brigam para se manter no poder. Quem era o coordenador da campanha de prefeito em 2012 do atual governador do estado? O Emanuel. Era o Emanuel Pinheiro. Sim. Então, o Emanuel Pinheiro já foi secretário de transportes na gestão do prefeito Wilson Santos, que ameaçou a retirada do passe livre. Existe uma relação política desse grupo, parece que são grupos diferentes, mas na verdade são o mesmo grupo. E a partir do momento que o PT... a gente costuma dizer no PT o seguinte: time que não entra em campo não ganha torcida. Em 2014, a gente fez uma disputa muito firme, muito forte ao governo do estado. Né? A eleição foi definida no primeiro turno. Mas isso não deixou de fazer com que o PT colocasse as suas ideias em movimentos na cabeça da população. Tanto é que hoje nós temos aí... talvez pouca gente saiba disso, o deputado Lúdio pela segunda eleição seguida, o candidato a deputado estadual mais votado em Cuiabá. Verdade. Na última eleição, colocou 6 mil votos de frente do oponente dele, que também é deputado estadual, em Cuiabá. Então, assim, nós temos uma forma de fazer campanha que quando a gente vai de encontro com a população e olha nos olhos dela, e aí uma candidatura competitiva como de um cara que é médico há 27 anos do Sistema Único de Saúde, é servidor público municipal e estadual, sempre atuando ao lado da população, atendendo a população, conhece as necessidades da população. Mas você não acha que falta dele, né, do Lúdio, uma posição mais firme, porque ele é oposição ao governo, né? Obviamente. Não falta dele uma posição mais firme nessa oposição, uma cobrança maior. Porque a gente vê ele cobrando, mas não vê cobrando com tanta intensidade assim. Com relação ao quê, por exemplo? Aos problemas de Cuiabá vivenciado, vamos dizer agora, da intervenção vivenciada, a crise, querendo ou não, tem muitos bairros aí que tem água dia sim, dia não, aqui em Cuiabá ainda. Mesmo dizendo que Cuiabá está quase 100% com saneamento básico, né? Que o prefeito vive falando. A questão... Quase 100% não é 100%, né? Quase 100%. Ele fala de 70 e poucos por cento, né? Ah, não tá. vou saber responder agora aqui o número. Mas a questão também da crise de buracos que tem em toda a cidade. Porque é uma coisa que ele pode cobrar, porque ele é deputado de um estado, mas ele pode cobrar tanto do governo quanto do prefeito. E a gente não vê essa cobrança. Bom, assim, primeiro que dizer que, assim, a oposição que o Partido dos Trabalhadores faz na Assembleia Legislativa não é uma oposição pela oposição. É uma oposição que tem críticas contundentes e muito fortes ao modelo de exploração econômica do nosso Estado. Não somos
contra o agronegócio, mas nós temos críticas a como as pessoas que estão no controle desse desenvolvimento econômico fazem esse desenvolvimento. Agora mesmo a gente viu um latifundiário fazer um desmate químico numa região que é equivalente à cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Então, assim, qual que é o debate que o Lúdio estava fazendo hoje, lá na Assembleia Legislativa? Um projeto de lei para proibir um dos agrotóxicos que esse cara utilizou. Que nos últimos anos a legislação sobre os agrotóxicos foi flexibilizada, sim, passou a boiada realmente. Em Mato Grosso, a boiada passou 3 vezes, foi e voltou, assim, foi e voltou. Nesses últimos, no atual governo e no governo anterior do governador, né? Então, assim, não é oposição pela oposição, é uma oposição que faz críticas importantes. E aí, nessa situação da intervenção na saúde, o deputado Lúdio era o presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Só que o debate que ele fez na Comissão de Saúde não foi, né, aquela coisa de, entre um e o outro eu tô do lado da briga. Não pode, porque, gente, é a saúde da população que estava em jogo. Então, foi sempre pontuando aquilo que é necessário para ter dipirona no posto de saúde, para ter o médico no posto de saúde. Agora, é claro, né? É um cara que é legislador, ele é parlamentar, ele não é o executivo. Então, apesar de apontar os problemas e as soluções, não é ele que tem a caneta na mão. Entende? Então, assim, às vezes, a atuação parlamentar da oposição na Assembleia Legislativa, ela acaba sendo... menos árdua. Não é menos árdua, mas minorizada pela relação de forças que existe na Assembleia Legislativa e na própria Câmara Municipal de Cuiabá, né? A oposição que o PT faz na Assembleia e na Câmara Municipal é uma oposição na Assembleia tem 2 deputados e em Cuiabá tem uma vereadora. E aí você tem 24 deputados, o governo tem 18. E outros 4 que se dizem mais independentes. Mas não existe uma relação independente entre os poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Nada do que foi feito de maldade contra o servidor público no estado de Mato Grosso, contra os aposentados e pensionistas, contra a própria juventude, a Universidade Estadual de Mato Grosso está precarizada completamente. Nada do que dessas maldades foram feitas não teria sido feita sem a anuência da Assembleia Legislativa, né? E alguém estava lá conduzindo os trabalhos da Assembleia Legislativa. Como a gente tocou na questão da saúde, né, e da intervenção, queria que você fizesse uma avaliação sobre durante no período de intervenção e o pós. Uhum. Eu acho que os problemas que a população vem sentindo continuam. Porque, na verdade, os meninos mimados que governam a nossa cidade e o nosso estado continuam apostando na briga, né? E aí é claro que um está sendo bem mais mal avaliado do que o outro, mas nenhum problema que existe em Cuiabá hoje na saúde pública não existe no interior do estado. Se a saúde de Cuiabá está sobrecarregada, é porque está faltando alguma coisa no interior do estado também. Porque tem mais autoridade dos problemas daqui do Exatamente. interior. A população da região metropolitana de Cuiabá é 1 milhão de habitantes no estado que tem 3 milhões de habitantes, né? E a gente tem 10 vezes mais cabeça de gado do que pessoas. Mas, se os hospitais de Cuiabá, as unidades de pronto atendimento estão sobrecarregadas, não tem dipirona, não tem médico, não tem profissional suficiente, isso e aquilo, é porque também, gente, os municípios vizinhos, os outros municípios também, os hospitais, qual que é a situação dos hospitais regionais? De Sorriso, Sinop, Cáceres, entende? Então, quando existe uma sobrecarga do sistema municipal de saúde pública, é porque o sistema estadual também não está funcionando muito bem. Inclusive, o maior hospital do estado de Mato Grosso não vai ser um hospital da rede estadual ou da rede municipal. Vai ser o Hospital Universitário Júlio Miller.
que já deveria estar pronto, né? Mas foi promessa. retomado agora e vai ser entregue agora, vai começar a funcionar em 2025. Mas vai ser um hospital gerido pela Rede Federal de Hospitais da Empresa Brasileira de Administração Hospitalar, né? Que é a IPSER. Então não que vai ser junto com- tripartite, a gestão do Júlio Miller. Vai ter alguns serviços do Júlio Miller que vão ter uma relação direta com o SUS estadual e a saúde municipal, né? Mas a gestão vai ser toda do governo federal junto com a Universidade Federal de Mato Grosso. Mas... Ai, eu não ia resistir, gente. Eu tava aqui me preparando pra isso. Mas... Isso... Era só pra tentar ver se ela tava prestando atenção mesmo. Que ódio. É ridículo, cara. Engraçadão você, hein? Realmente um comediante nato. Mas estamos aqui já quase no final do programa. Mas não podemos... Nós temos que estrear um quadro hoje, né? Que a Evelyn hoje ela veio criativa. Ela veio criativa, ela trouxe um quadro novo pra gente. E eu vou pegar o material do quadro, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Sempre foi Eu não sou jornalista, nada. né? Sempre foi jornalista. Não, também não, já fiz vários bicos, né, vida? Ela... Topo tudo por dinheiro. A pessoa que nasce rica é outra história, gente. Ah, tá. Bom, Uma coisa que eu tenho trauma é estoquista, gente. Não aceito troço pra... Já pra trabalhei em comprar. supermercado Nossa, também, é péssimo. não sei. eu já trabalhei em supermercado, mas eu trabalhei em área administrativa, então já era um pouquinho melhor. Não, eu ainda Na passei, minha sei lá. época tinha rixa, né, entre os menores. Piso de linha e administrativo sempre tem. O pessoal de piso de loja odeia administrativo, porque tudo que vai fazer, vai ter um evento em tal lugar, chama um administrativo. Vai ter um comes e bebes esse, chama ele. Nossa, eu lembro que, agora eu vou contar a fofoquinha aqui. Quando teve festa de final de ano, a empresa doou pra festa do administrativo, o churras que ia fazer, 2 fardos de refrigerante e Ai, um galera, pouquinho de... não foi Nossa, a galera ficou muito ódio. Porque doou pro churras do administrativo, mas e o piso de loja? Caraca. Nossa, isso deu uma confusão Não, só. mas isso também é falta de tato da turma também, né? É. Puxa vida. Mas é porque tem mais contato, né? O pessoal administrativo fala com compra, o setor de compra que tem contato direto com os fornecedores. Aí é mais fácil desenrolar, né? Mas enfim, eu já expliquei aqui no back pra ele como é que vai funcionar a brincadeira, mas eu preciso explicar aqui pra vocês. A brincadeira é simples, é verdade ou bebe. A gente vai fazer algumas perguntinhas pra ele e ele tem 2 opções. Ou fala a verdade ou bebe. Como é que a gente vai saber que ele tá dizendo a verdade? Não vamos saber. Nunca Eu não sei mentir. Nunca Eu não sei- saberemos. Quem me conhece vai saber se eu vou estar mentindo, porque eu tenho um tique quando eu minto. Primeira vez que eu vejo essa frase sendo usada que não seja num contexto de camisa branca pedindo desculpa na internet. Quem me conhece sabe. É a primeira vez que eu ouço essa frase. Inclusive, você sabe se a outra lá fez o vídeo com a camisa branca pedindo Não, desculpa? não fez. Não fez. A branca drama, não. A branca, Branca branca sofredora. Curso de afroalfabetização. Eu fiquei esperando. Eu segui ela no Insta só pra ver se ia postar, mas depois eu deixei de seguir também. Ah, poxa, eu queria ver o vídeo. Pessoas erram. Pessoas, né? Sim. Foi isso que ela falou. Ela falou que ela falou sem pensar. Inclusive tem uma vereadora branca que falou que sofre racismo. A né? própria, que a gente... Eu falei branca drama porque tem uma figurinha dela no Branco sofre, tá? Branco sofre. Às vezes eu fui vítima por ser branca. Ó, gente, pra quem não sabe, eu achei curioso porque eu acho interessante quando essas coisas acontecem, porque desperta a nossa curiosidade, a gente vai pesquisando, a gente vai achando coisas, né? Porque isso aqui é uma coisa que todo mundo já sabe, quem não sabe vai saber agora, que o estado de Mato Grosso é líder em feminicídio. É o estado que mais mata. Mas eu achei mais curioso ainda que o estado de Mato Grosso está em 4º lugar no estado mais racista do Brasil. E está em 4º lugar porque ele desceu uma posição, se eu não me engano, Roraima passou ele no número de casos, mas até então ele estava em 3º lugar. Caraca. Então ele desceu pra 4 porque acho que Roraima... E a população de Roraima, se não me engano, Eu acho que Roraima passou ele, o número, mas eu acho que não foi nem que passou, acho que o número de denúncias aumentaram. proporcionalmente também. Então, Exato, o número de denúncias aumentaram. Então, tipo assim, eu fiquei curioso, porque depois que ela fez essa fala, a gente vai pesquisar um monte de coisa, vai... Aí apareceu essa informação pra mim, que foi uma pesquisa feita,
Se eu não me engano, não lembro se foi o próprio IBGE que fez essa pesquisa ou se foi um instituto, alguma universidade do Brasil, não lembro agora. Mas eu fiquei muito curioso com isso. Eu falei, caramba, Mato Grosso tá nessa posição. E aí, quando a gente fala de racismo aqui, não é só racismo com pessoas negras, também racismo com povos originários e tudo mais. E Mato Grosso tá na 4ª posição atualmente. Os próprios conflitos de terras que existem é quem tomando a terra de quem, né? Então, enfim. Já que a ideia foi sua, você começa o quadro. Começa aí. Você tava falando. Tá bom, vamos lá. Verdade ou bebe? Quem? Eu quero no mínimo 2 nomes, eu não vou facilitar. É interessante que ele só falou, é verdade ou bebe, tá? Se você não bebe, tudo bem. Mas não falou que iam perguntar, não falou qual é o conteúdo. Tô aqui no freestyle. No freestyle. Qual candidato à prefeitura você jamais, em nenhuma situação possível, você apoiaria? Não existe a situação em que você apoiaria essa pessoa. Que o Lúdio não estivesse. Tira... Não, o Lúdio é o... Você apoia. O Lúdio é a pré-candidatura do meu partido. Gente, é pra falar nome, né? É nome. De jeito nenhum. É o Abílio, não tem que pestanejar. É Abílio, jamais apoiaria o Abílio. Não existe nenhuma situação. Nenhuma situação, assim. É porque o Botelho... Na pior das hipóteses. Porque o Botelho... No pior cenário, né? No pior cenário. Porque o Botelho é o seguinte, ele tá num partido que é da base do governo federal. Então, assim, às vezes pode descer uma orientação nacional entre um ou outro desses dois, Botelho e Abílio, pelo fato do partido dele ser da base do governo federal, alguma coisa assim, sabe? Mas, assim, o Abílio não tem condições, gente. O Abílio é contra a existência de tudo aquilo que eu acredito. Não tem... Não, certeza. Não consigo nem... Criar um cenário em que você apoiaria. Ok. Ele encara não é defeito que eu posso falar. Um problema? Um problema da gestão não, do mandato do Lúdio ou bebê. Como? Um problema da gestão dele. Da gestão não, do mandato. Um possível problema? Não, um problema. Você vê hoje no mandato, hoje na proposta, qual o problema que você vê? Tem algum problema que você enxerga? Tem não, tem que falar, tem né? Que ou falar, bebe. Nenhum problema mandato é perfeito. Dentro do mandato, deputado... Lúdio Cabral. Nossa, tem que pensar, porque... Ou você pode beber. Que é perfeito, mas... Assim, de ninguém é, então. De ninguém é, mas... deixa eu pensar o que poderia... do mandato ou do deputado? Aí é contigo. A gente deixa pra você. Eu acho que, assim, ele poderia estar com um corpo mais na rua mesmo, fazendo a pré-campanha dele. Acho então o problema dele é a ausência. Não é a ausência. Ausência nas ruas. Sim, é isso não, que você tá falando. O problema é que ainda não tá, né? Ele tá ainda estudando o terreno e por onde ele começa. Tá muito na teoria e pouca prática. Ele tá organizando o plano de voo dele ainda. Entendi. Mas então o problema é a ausência, galera. É a ausência dele nas ruas. Porque a partir do momento, gente, que esse homem for pra rua, você sabe como que ele faz as campanhas dele? Ele sobe numa saveirinha, pega o microfone e fala: oi, eu sou o Lúdio Cabral, eu tô aqui, tal. Vai lá no centro de Cuiabá: oi, eu sou o Lúdio, tô aqui apresentando minhas propostas pra você. E olha no olho das pessoas, as pessoas fazem a adesão dele. Não é à toa, aqui em Cuiabá foi o deputado mais votado nas 2 últimas eleições. Então, a partir do momento que a gente pegar na mão do outro e ir pra rua, vai ter, a gente vai... Então, acho que essa demora, não é ausência, é demora. É ausência. Vamos lá. Eu estou sentindo uma treta! Vale tudo pela militância ou tudo tem um limite? Hoje, depois de 10 anos, eu sei que tudo tem limite. Eu acho que algumas coisas... que é aquela coisa, né, de prioridades. Eu entrei na universidade em maio de 2017.
em dezembro eu já estava coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes. No início da graduação, no momento assim, sabe? Às vezes se eu falar, não, calma aí, vou respirar, vou fazer a minha graduação aqui, eu vou fazer os 4 primeiros semestres primeiro, você sabe do meu curso, sabe como que eles são decisivos para você se encontrar na vida acadêmica, né? Eu já fui logo, pá, isso e aquilo, governo Temer, luta em defesa do RU, contra o aumento do RU em defesa da assistência estudantil, e foi indo. Às vezes eu acabei priorizando mais a luta política mesmo. Você ou Edna, se tiver que escolher, só tem uma vaga. Você ou Edna na Câmara Municipal. Quando vocês empatarem em voto. Nesse momento, quem que você acha que deveria ser isso? Mas é porque, assim, esquecendo as regras eleitorais, né? Sim. Aqui é nossa. Aqui não tem regra, Quando só tem uma vaga, é só pode ser escolhido um. Aqui é a voz da nossa cabeça, as regras. E o porquê? Eu acho que a gente precisa colocar a juventude negra na Câmara Municipal. Agora... Então, se fosse mata-mata, você. Seria você, no caso, a escolha. Sim, mas assim, com todo respeito à caminhada e à trajetória da vereadora Edna Sampaio, já estive com ela em outras candidaturas. Eu acredito que, inclusive, a gente precisa fortalecer a candidatura dela, a pré-candidatura dela à reeleição. Ela é pré-candidata à reeleição, a vereadora. Ela é a liderança, é o que a gente chama, né, na política de cabeça de chapa da federação. Tá? Ela é a cabeça de chapa da federação. Ela merece ter uma avaliação positiva da população, porque quando você tem um mandato, você disputa uma eleição, você está pedindo para a população avaliar o seu mandato. Eu acho que a população vai avaliar muito bem o mandato da vereadora Edna Sampaio. E, assim, essa pergunta, ela é melindrosa, né? Mas... se fosse para apostar, assim, de fato, tem que apostar em mim mesmo, né? Sim, justo. A minha irmã estava comentando que o psicólogo dela falou para ela, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Ela falou, minha mãe, meu irmão e acho que meu cachorro. Aí o psicólogo, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Tem que ser você mesmo. Entendeu? Então, assim, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Então, se tiver uma vaga, essa vaga tem que ser minha, porque a gente tem que colocar... Ela lhe deu a oportunidade, meu filho, agora é minha oportunidade. É isso. Inclusive, a Edna está muito próxima de ser deputada estadual, porque nós vamos eleger o próximo prefeito. Porque se o Lúcio foi eleito, pra quem não sabe fazer as contas, ela tá como suplente dele, ela né? é a primeira suplente do partido, da federação. Então, ela assume lá. Então, fora da política ela não vai ficar, né? Quem acha que ela vai ficar fora da política, caçando, deixando de enganado, caçar. inclusive. Tá enganado, né? A Edna tem eu olho pra Edna, assim, ela tem a mesma idade da minha mãe. E apesar delas terem trajetórias diferentes, né? A minha mãe, ela é da educação infantil, a Edna é professora universitária, tem um outro arcabouço de formação e tal. Mas quando a gente olha no olho da pessoa, a gente vê a origem e vê, sabe? Você tem aquela coisa afetiva de você olhar, caraca, poderia ser a minha mãe ocupando esse espaço que a Gina está ocupando. E tantos de nós vêm dessa forma também. Mudei as regras da política. Você agora pode demitir 10 vereadores. 10 não, desculpa, 5, porque 10 vai ser muito. Você pode demitir 5 vereadores. Mandar embora. Manda pra PQP se quiser. Então agora no mandato. Então agora, atualmente. Você pode mandar embora. Quem são esses 5? Vocês querem me... Eu nem cheguei a... Não, porque assim... A gente acabou de estrear o quadro. O convidado não bebeu nenhuma. Poxa! Acabou de estrear o quadro. Temos que dificultar as perguntas. Não, mas é porque eu nunca fui de fugir de perguntas. Então, bora lá. 5 nomes. 5, manda embora. Vereadores. Um já foi que é o Pacola, né? Não, foi que tá agora, que ainda está em mandato. Então o Pacola não conta. Eu acho que enfim, né? Acho que quando a gente fala de colocar a juventude nesses espaços, mulheres nesses espaços, tem que ser pessoas da nossa origem, né? E muitas das vezes, nem apenas pelo fato de ser jovem,
vai fazer uma política que vai olhar para a juventude trabalhadora. Ao mesmo que a gente observa na questão de pré-candidaturas negras, e aí não é tanto meu lugar de fala, mas também de mulheres. Às vezes não basta ser Não, você vai rolando, você direto. Então, a primeira pessoa foi a que falou que sofre racismo. Queremos não, vai ter que nomear, vai, nome. A vereadora Michelle Alencar, pra mim... Beijo e tchau. Beijo, tchau. Outro, o vereador que, enfim, né, já transitou por vários aspectos políticos, e agora está na extrema direita, o vereador Gilmar Alencar. Para mim também, ele tem uma origem sindical, dos bancários, mas assim... Beijo, tchau. Beijo, tchau. Foi um dos primeiros, inclusive, a perseguirem a representação petista na Câmara Municipal, então, beijo, tchau. Um outro, vereador Chico 2000 também. Beijo, tchau. Presidente da Câmara, presidência, não volta. 6 mandatos aí, né? Acho que assim como a população de Cuiabá espera a mudança no Executivo Municipal, eu acho que vai ter muita renovação também na Câmara Municipal. Falta apenas um, né? Não. Foram 3? Não, 2? foram 3 só. Eu contei errado, então. Foram 3. Deixa eu pensar. Vereador Rodrigo Arrudissá. A condução da comissão de ética extremamente tendenciosa, contribuiu com a violência política de gênero lá na Câmara Municipal também. Pra mim, tá no primeiro mandato dele, mas ó, beijo, tchau também. Lugar de militar é no quartel. Eu não tenho medo de responder não, gente. É assim que a gente gosta. E a quinta pessoa, deixa eu ver. São esses convidados que a gente convida pra voltar. Né? Qual que é o outro bolsonarista lá? O problema do bolsonarista, né? Mas... Me ajuda aí a lembrar, gente. Tem Dídimo, Joelso, Cássio, Nadaf, Marcos Brito, Lilo, Quero, Adevair, Renivaldo, Luiz Fernando, Felipe Luiz Correia. Fernando. Não, Luiz Fernando não, Luiz Cláudio. Tem Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, um querido que, sem motivo nenhum também, iniciou esse processo, né, de perseguição ao nosso partido lá na Câmara Municipal também. Eu avalio que, sem razão, ele iniciou esse processo, e para mim também, um beijo, tchau. Tem uma pergunta que a gente faz pros convidados que a gente não fez, né, que a gente não pode encerrar o programa sem ter essa pergunta, né, Evelyn? A gente quer que você conte algum esculacho desse seu período de pré-candidatura, esse seu momento aí vindo como vereador. Tem algum esculacho, alguma perrengue, né? Vocês são um perrengue aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Perrengue aconteceu com você nesse período? Cara, não sei se... Não, com certeza não é divertido, né? Mas eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso sobre a trajetória de um jovem negro na política em Cuiabá no contexto das eleições de 2022. Então, assim, o primeiro esculacho foi que eu me preparei para ser, né, uma pré-candidatura de deputado federal. Chega na hora, o PT não me escolhe. Eita. O primeiro esculacho foi esse, né? Tanto é que em 2022, eu teria sido o único jovem de esquerda candidato naquelas eleições. E, infelizmente, o nosso partido não olhou para a questão da juventude. Agora, em 2024, em Cuiabá, pode ser que eu seja o único candidato de esquerda jovem também na nossa cidade. Então, eu tenho uma responsabilidade enorme nas minhas costas. É um esculacho realmente isso, né? Porque a juventude tem pouco espaço na política. Mas que também nós estamos aí para esse desafio. Então, o primeiro esculacho é a gente consolidar esse movimento de pré-candidatura. E é isso. Ela encerra assim, é isso. Eu ainda falo isso, mas reparar. É o encerramento dela, é isso. Tipo assim. Eu falando longe do microfone, o microfone é 2 km de distância. Tipo assim, é isso, acabou o programa, gente. Vai pra casa, beijo, tchau. Não tem mais o que falar, não dá nenhum Deixa o like. Deixa o like. Antes de terminar, tem alguma coisa que você queira falar? O microfone está totalmente aberto. Não, primeiro agradecer o convite de vocês, assim, é a primeira vez que eu participo de um formato desse, de um programa.
Eu cheguei aqui falando que a gente gravou um podcast uma vez, né? Essa aqui tinha uma pegada diferente, era externo, não era no estúdio. Essa oportunidade de estar aqui colocando na voz a necessidade que é de tanta gente, que é dessas 3 pessoas que estão aqui nessa mesa e de tantos dos nossos que tomara que assistam, que escutem o que a gente tem a dialogar, o que a gente defende, né, historicamente. A bandeira da luta em defesa da educação, em defesa da assistência estudantil, em defesa dos direitos da juventude, dos serviços públicos no geral. Quando tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês, é essa oportunidade que eu tenho de chegar em mais pessoas. Então, é esse agradecimento que eu teria. E finalmente é isso. Agora é isso. Agora a gente encerra, gente. Gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom? A gente sabe que vocês são um bando de... Não, mentira, eu não vou falar isso. Aqui vocês sabem que todo mundo sai esculachado, né? Somos nós, é o convidado, são vocês também que assistem. Então, muito obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando a gente. Estamos muito felizes com o número de visualizações que a gente vem tendo. Realmente, assim... A gente comeu... falando sério, a gente fica ali na redação... Trouxeram um sushi pra gente. A gente fica ali na redação brincando. Olha quantas views esse vídeo teve. Olha esse daqui. Nossa, a galera tá visualizando muito. Só que vocês têm que se inscrever também. Por favor. Inscrito, por se favor. inscreve, curte. E vemos vocês semana que vem, nesse mesmo horário. Semana que vem tem uma convidada especial. Muito especial, muito legal. Especial, uma pegada diferente. Acho que a gente vai ter que deixar o estúdio mais vermelhinho. Mais vermelho, vai ser que vai ficar um pouquinho mais quente. Mais pesado, exato. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo Esculacho.